Olá, acadêmicos! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou Irlândio Salles, o seu professor de Química. A nossa aula de hoje, pessoal, é balanceamento íon-elétron. Bem, a nossa aula, pessoal, possui os objetivos bem definidos aqui e claros. O primeiro objetivo da nossa aula é conceituar o balanceamento íon-elétron. O segundo objetivo é justamente compreender como se estabelece o balanceamento íon-elétron. O outro objetivo é identificar as espécies químicas que sofrem oxidação e redução. E, por último, compreender a divisão da reação global em semi-equações. Bom, como definição básica, o método do balanceamento íon-elétron baseia-se basicamente em subdividir a equação global, ou seja, dividir a equação global em duas semi-reações, uma reação de redução e a outra reação de oxidação, para assim adicionar-se os elétrons para balancear as semi-equações, após analisar a espécie química que reduz e a espécie química que oxida. Dando continuidade, se faz necessário compreendermos alguns conceitos inerentes ao tema da nossa aula. São eles: equação global. A equação global apresenta apenas os reagentes e os produtos, sem demonstrar os processos intermediários. Isso quer dizer que a equação global, ela preocupa-se apenas em exibir os reagentes e os produtos. Ela não identifica as reações intermediárias que ocorrem durante o processo. Oxidação. Bem, a oxidação ela é a perca de elétrons de uma espécie química para outra espécie química. Redução. Como podemos observar, a redução ela é o oposto da oxidação. A oxidação é justamente a perca de elétrons de uma espécie química para outra, ao passo de que redução é o ganho de elétrons de uma espécie química. Ou seja, ao passo que a oxidação perde elétrons de um átomo para o outro, a redução é o ganho de elétrons de uma espécie para outra. Compreendido, pessoal? Dando continuidade, uma questão bem interessante aqui é justamente o agente redutor, que muitas vezes é uma casca de banana nas provas, viu? Fiquem atentos a isso. O agente redutor, ele não reduz, pelo contrário, o agente redutor, ele provoca a redução no agente oxidante. Sendo assim, o agente redutor, ele perde elétrons e seu NOx aumenta. Sendo assim, pessoal, o agente redutor, ele não reduz, mas ele provoca a redução no agente oxidante. E se ele perde elétrons, significa que o agente redutor é a espécie química que está oxidando. Compreendido? O outro ponto relevante é justamente o agente oxidante. Assim como a espécie de que oxida é o oposto da espécie que reduz, o agente oxidante é o oposto do agente redutor. O agente oxidante ele vai provocar a oxidação do agente redutor. O agente oxidante ele ganha elétrons e o seu NOx diminui, tornando-se mais negativo. Quando o NOx aumenta, a espécie química torna-se mais eletropositiva. Então, o agente oxidante, na verdade, ele não oxida, mas provoca a oxidação na espécie química que irá perder elétrons para o agente oxidante. Sendo assim, o agente oxidante nada mais é do que a espécie química que está reduzindo. Compreendido, pessoal? Dando continuidade à nossa aula, o nosso método do balanceamento íon-elétron, ele baseia-se basicamente em 4 passos bem simples. São eles. O primeiro passo é interpretarmos a nossa equação global. Isso aí, pessoal. A nossa equação global é essa equação aqui, colorida, em que está dividido aqui
os reagentes e os produtos. Porém, como podemos perceber, ela não demonstra os processos intermediários da reação, não é? Nós temos apenas duas espécies químicas reagindo, produzindo duas outras espécies químicas. Mas, professor, que espécies químicas são essas? Bem, essa espécie química aqui, CuSO4, é justamente o sulfeto de cobre. Essa outra espécie química aqui, pessoal, é somente o níquel. Essa outra aqui, o NiSO4, é justamente o sulfeto de níquel. E essa última aqui é apenas o cobre, tá ok? Bom, professor, e como eu vou identificar essa reação, como eu vou interpretar? Temos que ficar atentos a questões simples. Primeiro vamos procurar o metal aqui, onde nós temos metal. O S é enxofre. Enxofre é metal? Não. Oxigênio é metal? Não. Então o metal aqui vai ser justamente o cobre e o níquel, não é isso? Muito bem, cobre e o níquel. O cobre, ele é uma espécie química que ele está com NOx. Com NOx aqui, mais 2. Como é que eu sei? Porque é o seguinte, pessoal, aqui vocês vão ter que calcular o NOx. Vocês podem assistir à nossa outra aula que vai mostrar como calcular o NOx. Aí vocês já vão saber como fazer isso, aí vem aqui para a nossa aula para aprender, tá ok? Mas dando continuidade, vocês vão calcular o NOx aqui da espécie química e vão identificar que o NOx do cobre é mais 2. E o cobre, após reagir com o níquel aqui, o seu SO4 ao reagir com o níquel, ele vai produzir NiSO4 mais Cu. Bom, como podemos perceber, o cobre aqui, ó, ele não tem nenhuma carga aqui em torno, significando que está com NOx zero. Então ele passa do seu NOx mais 2 para o NOx zero. Já o níquel, ele sofre oxidação. Isso mesmo aqui, ó, ele está sem se ligar com ninguém, né? Tá ligado a ninguém. Após ele sofrer esse processo aqui nessa reação, ele passa do seu NOx zero para o NOx mais 2. Isso mesmo, vamos dar o próximo passo, pessoal. No nosso próximo passo, nós vamos escrever as semi-equações. A primeira equação que nós temos aqui, como agora a equação global, e eu coloquei as cargas aqui do NOx, aqui, ó, como vocês podem observar, Cu2+, e níquel 2+, após a reação, nós temos aqui as semi-equações. Então, vamos escrever a semi-equação para o Cu, para o cobre. A semi-equação do cobre fica da seguinte forma. Cobre recebe 2 elétrons, se tornando neutro. Então, o cobre ele está reduzindo. Ele está recebendo 2 elétrons, não é? Aqui ele vai receber 2 elétrons do níquel e vai reduzir, ok? Dando continuidade, a nossa próxima semi-equação é justamente a semi-equação do níquel. Como podemos observar, o níquel ele está eletricamente neutro. Ele vai ceder 2 elétrons, ou seja, depois da reação, o níquel vai ficar com carga aqui mais 2+, cedendo 2 elétrons. Os 2 elétrons que vai justamente para o cobre que está reduzindo, ao passo que o níquel está oxidando. Muito bem, pessoal, dando continuidade. No terceiro passo, nós vamos somar as semi-equações. Eu coloquei aqui já organizadinha e vamos somá-las. Bom, aqui eu estou somando o seguinte, as duas semi-equações que eu escrevi para o átomo de cobre. O cobre ele está com carga mais 2, está ganhando 2 elétrons e se tornando eletricamente neutro. O níquel está eletricamente neutro, está perdendo 2 elétrons para o cobre. Então eu vou somar aqui. Cobre somando com essa parte aqui é igual a cobre. Aqui não tem cobre, então cobre repete o cobre. Então fica Cu2+. Mais, vou somar a próxima. Tenho 2 elétrons. 2 elétrons desse lado, não tem um elétron aqui. Então continuo com 2 elétrons. E também tenho
2 elétrons aqui. Só que esse outro elétron ele está após a seta reacional. Então, 2 elétrons menos 2 elétrons é igual a 0. Isso mesmo. Então, só me resta aqui o níquel abaixo. Eu vou repetir o níquel. Dando continuidade, eu tenho cobre mais níquel. Cobre mais níquel é igual a Ni2 mais cobre. Então, pessoal, a nossa equação global simples fica dessa forma aqui. Cu2 mais níquel, Ni2 mais cobre. Mas, professor, esta é a única forma de chamar o níquel e o cobre? Não. Veja bem, o níquel e o cobre, eles são metais. Porém, o níquel e o cobre aqui, eles estão passando para a sua forma iônica. O íon Cu2+, é justamente o íon cobre 2. Nomenclatura, pessoal, aí muito importante, viu? Nomenclatura oficial. Íon cobre 2. Tá ok? Já o níquel é íon níquel 2. Também podemos identificar da seguinte forma. Nós temos aqui o íon catiônico cobre 2. O íon catiônico níquel 2. Catiônico significa justamente pela carga do NOx ser 2. Isso mesmo, pessoal. Vamos dar continuidade. O quarto passo, nós iremos apenas verificar se a equação foi realmente balanceada. Aqui eu tenho a semi-equação simples, ou simplesmente eu posso ter dessa forma aqui. CuSO4, não é? Mais NiSO4, mais Cu. Aqui, se eu quiser colocar a carga, pode-se colocar a carga aqui. Porém, quando nós fizemos lá o balanceamento com os 2 elétrons que nós acrescentamos, nós fizemos isso. Compreendido? Bom, pessoal, então vamos lá. O que estudamos na aula de hoje? Na aula de hoje, estudamos a equação global. Entendemos que a equação global ela não preocupa-se em demonstrar os processos intermediários da equação. Ela preocupa-se apenas a demonstrar apenas as espécies que são reagentes e os produtos. Também vimos oxidação. Compreendemos que a oxidação é justamente a perca de elétrons de uma espécie química para outra. Vimos ainda que a redução é o ganho de elétrons de uma espécie química para outra, sendo assim a redução o oposto da oxidação. Também observamos que nós temos o agente redutor, que muitas vezes aí é uma casca de banana em muitas das provas. Então vamos ficar atentos, viu? O agente redutor não é a espécie química que reduz. O agente redutor, ele provoca a redução na espécie química que irá oxidar. Ao passo que o agente oxidante é justamente a espécie que provoca a oxidação no agente redutor, ou seja, ele ganha elétrons e seu NOx diminui. Se ele ganha elétrons, pessoal, o agente oxidante é justamente a espécie química que está reduzindo, ok? Provocando assim a oxidação na espécie química. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje é basicamente isso. Tá ok? Na nossa próxima aula, nós iremos estudar balanceamento íon-elétron em meio ácido pH menor que 7. Muito importante lembrar que o balanceamento íon-elétron ele é aplicado em soluções. E essas soluções elas possuem meios que podem variar o seu pH. O pH pode ser maior que 7 ou menor que 7. Tá ok? Sendo assim, o balanceamento íon-elétron tem algumas peculiaridades bem mais interessantes. Então, pessoal, vamos assistir a nossa próxima aula aí, fiquem atentos e vamos lá. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje é apenas isso. Acadêmicos agradece aí a atenção de vocês, também pedimos encarecidamente o seu like lá, tá ok? Se você gostou, se não gostou, dá o dislike, é sua opinião. E te esperamos até a próxima aula. Bons estudos!